puderem estar aqui por qualquer circunstância e tenham impedido-os de chegar aqui nessa noite. O Senhor esteja com eles, guardando-os, confortando os seus corações, dando a eles ânimo e disposição para continuar firme nessa jornada enquanto nós estivermos aqui, servindo ao Senhor em todo o tempo. Obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos falar agora o hino 389. Promessa bendita. Todos os irmãos colocarem em pé novamente para nós lermos o texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 25. Vamos ler o verso 34 até o versículo 40. Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25. Verso 34 a 40. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está-vos preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? Os irmãos podem se sentar. Vamos louvar o Senhor agora com o coral Vozes que Louvam.
ofertas. Vou falar um pouquinho sobre missões na nossa igreja. Você não sabe que nós contribuímos com vários missionários e eles têm mandado notícias, eles têm enviado pedido de oração. Esses pedidos de oração têm sido encaminhados para o nosso grupo de intercessão missionária. Se você quer receber esses pedidos de orações, é só falar com o Rodrigo. Rodrigo, fica de pé, por favor. É só falar com o Rodrigo ou comigo. Nós colocamos o seu nome, o seu telefone no grupo de oração intercessória por missões, para que você possa estar orando pelos nossos missionários. Hoje mesmo recebemos 2 notícias de 2 missionários, uma do Paulo Fernando, dando relatório de como foi o encontro com o povo esquecido, como foi, falando como estão andando as coisas lá em Moçambique. E o outro, do pastor Olímpio, que está em um país muçulmano, e ele conta, né, tudo o que está acontecendo ali, fala das literaturas que ele tem recebido para poder utilizar. Então tem algumas informações que nós não podemos divulgar na igreja, mas o grupo de intercessão tem recebido essas informações. Se você gosta de missões e quer interceder por missões, fale com o Rodrigo ou fale comigo, nós vamos acrescentar você nesse grupo. Pode passar, por favor? No dia 9 de novembro será o dia do nosso café dos comerciários. Então já é o 12º, então tem 12 anos que nós estamos fazendo esse café dos comerciários. E todo ano passa aqui pela nossa igreja cerca de 450 a 500 pessoas. Então no mês de novembro, no segundo sábado, que vai ser no dia 9, nós estaremos realizando esse café aqui na nossa igreja. Então nós queremos convidar os irmãos para que se envolvam nesse trabalho, que é um trabalho de evangelização, que é um trabalho de assistência. Então é um momento que nós temos de receber as pessoas que trabalham aqui no comércio, no centro aqui da nossa igreja. Então eles conhecem a nossa igreja, eles têm a oportunidade de ouvir sobre a palavra de Deus, eles participam de um café, quem já participou sabe que é um café delicioso, bem completo. Nós precisamos de gente que esteja nos auxiliando, nos ajudando na recepção dessas pessoas aqui no dia. Precisamos de gente para trabalhar, servindo as mesas, para preparar o material que será servido, para trabalhar na evangelização. Então, tem vaga para todos os irmãos. Para aquele que tem o desejo de servir na obra do Senhor, essa é uma oportunidade aqui na nossa igreja. Então é só você falar comigo, falar com o pastor Vinícius, escrever o pastor Vinícius, falar no fundo. Pode falar com a Débora, pode falar com o pastor Olivier, pode falar com o Renato que está ali. O Renato vai cuidar da equipe e vai preparar os alimentos, a equipe que vai estar concentrada na cozinha para servir. Então, se você gosta de trabalhar nessa área, fale com o Renato. Vamos precisar de gente também para distribuir os convites, que será distribuído na semana, então, provavelmente entre o dia 6 ao dia 8. Vamos distribuir esses convites aqui no centro. Se você tem disponibilidade, pode ser na parte da manhã ou na parte da tarde, depende da sua disponibilidade. Venha nos auxiliar na distribuição desses convites. Se puder estar conosco no dia 9, com certeza você vai ser abençoado e vai abençoar outras pessoas que o Senhor vai fazer aqui na nossa igreja. Então guarde essa data do dia 9 de novembro. Ok? Nós vamos agora partir do nosso momento de ofertório. Então, se você trouxe sua oferta, o seu dízimo, nós vamos estar entoando um cântico, você poderá estar vindo aqui à frente, tá? E entregando a sua oferta e os seus dízimos. É uma oportunidade que nós temos de devolver ao Senhor parte daquilo que Ele nos tem concedido. Sabemos que o Senhor tem nos abençoado de diversa maneira, e nós temos o privilégio de retornar parte daquilo que o Senhor nos concede para o sustento da obra do Senhor. Então, nós vamos entoar o hino Grandes São as Tuas Obras, e você tem a oportunidade de vir aqui à frente e entregar o seu dízimo e a sua oferta, que será ministrada na manutenção da igreja e também será enviada aí a parte que é vista para os nossos missionários.
presbítero Domingos, está aqui na frente, está orando, agradecendo a Deus pelas ofertas e pelos dízimos que foram levantados nessa noite. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento do culto, quando a igreja pode trazer os dízimos, as ofertas aqui na Tua casa, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe esses irmãos que depositaram a sua oferta agora, de manhã também, aqueles que depositam no cofre, aqueles que depositam no banco diretamente. Que o Senhor abençoe cada um desses irmãos, Deus, e que esse dinheiro seja usado para o engrandecimento da Tua obra, para a honra e glória do Teu nome, e que a oferta de missões também, Deus, possa ajudar na expansão do Evangelho ao redor do mundo. Nós agradecemos por esse momento em nome de Jesus. Amém. Colocar em pé, meus irmãos, como iniciar o louvor, para que nós possamos louvar o Senhor nesse momento com nossos cantos.
recebe o nosso louvor e a nossa adoração através dos nossos lábios. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo está aqui, neste lugar. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, pode se sentar. Agora é o momento infantil, o momento em que as nossas crianças têm a oportunidade também de louvar ao Senhor. Então, convido as crianças que possam vir aqui à frente para louvar ao Senhor e logo em seguida elas vão falar do seu culto. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé e a gente cantar 2 vezes esse cântico com as crianças, tá bom? Então quem puder ficar de pé e cantar conosco. Vamos adorar a Deus.
Amém. Glória a Deus. Renato, pode orar ao Senhor pelas nossas crianças e pelo mundo que elas estão lá? Querido Deus, querido Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse momento tão especial, onde nossas crianças receberão a Tua palavra. Abençoe todos os professores que ministrarão. Obrigado, Senhor Deus, esteja essas palavras no coração de nossas crianças. Nós queremos agradecer imensamente, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem se sentar. Está conosco hoje o pastor Humberto Aragão. Pastor, por favor. O pastor Humberto Aragão é muito amigo do pastor João Arantes. Só aqui em São José dos Campos, estava conversando com ele aqui agora. Ele pastoreou durante 22 anos. O ministério tem mais de 40. Foi diretor da UEM aqui em São José dos Campos por vários anos. Ele deu a aula inaugural no curso de perspectivas aqui na nossa igreja há 8 semanas. Amanhã faz 8 semanas, e amanhã a aula 7, não faz tudo. Há 8 semanas. E nós o convidamos para estar conosco aqui, ele aceitou, e é um privilégio, uma honra para todos nós recebê-lo aqui. Ele vai falar um pouco mais dele, do ministério dele, e logo em seguida ele está com a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus ao nosso coração. Vamos orar por ele, e logo em seguida ele está com a palavra. Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pela vida do teu servo, pastor Humberto. Sabemos que o Senhor tem usado grandemente o teu servo há muitos anos. O Senhor tem conservado a sua saúde, dando a ele ânimo e disposição dia após dia. Ele tem sido incansável na obra do Senhor. Nesta noite aqui conosco, ele trará a tua palavra ao nosso coração, que o Senhor o use de uma forma especial. Que ele possa realmente falar daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Que a tua palavra, Senhor, seja viva nos teus lábios. Que a tua palavra aqueça o nosso coração. Que possamos, Senhor, compreender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos nos achegar mais a Ti, ao ouvir a Tua palavra. Que o Espírito fale com cada um dos irmãos que está aqui nessa noite, com aqueles que nos assistem pela internet. Que todos possam ser edificados pela Tua palavra, Senhor. E que nós também sejamos desafiados a cumprir a ordem do Senhor, de anunciar as boas novas de salvação, onde quer que nós estejamos. Seja o teu servo. Fala conosco, é o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que privilégio poder estar aqui nessa igreja, depois de tantos anos, já fazem 5 anos que eu saí daqui de São José dos Campos. Estamos em São Paulo, na Igreja Batista Morumbi, uma igreja um pouco grande. Nós temos ali na nossa igreja um grupo muito bonito de missionários que estão em diferentes lugares do mundo. Nós temos 14 famílias e hoje, desde o Oriente Médio, norte da África, aqui no Brasil, entre os índios, no sertão do Brasil, temos uma ONG com 700 crianças com 14 projetos interessantes todos os dias ali naquela igreja. É uma alegria muito grande de ver tanta criança que entra naquele lugar e tem visto suas famílias vindo a Jesus Cristo por causa da chance que eles têm de ver uma oportunidade de esperança para o futuro. Isso só Jesus Cristo pode dar, só a igreja ela pode ser um instrumento de Deus para fazer isso acontecer. Nós estamos com um projeto chamado Hands in Action. O Hands in Action é um projeto que leva mãos em ação, né? É um projeto que leva 150 pessoas para dentro das comunidades carentes a cada 2 meses, com médicos, dentistas, psicólogos, gente de todas as áreas, para a gente poder trabalhar com pessoas que muitas vezes não têm condições. E nós temos visto como Deus tem usado os profissionais da nossa igreja para fazer a obra do Senhor acontecer nessas diferentes comunidades ao redor da nossa igreja. Fizemos uma pesquisa no outro dia
do que as pessoas pensavam no raio de 5 quilômetros da igreja, e descobrimos que 680 mil pessoas entravam nos sites religiosos, Bispo Macedo, Padre Marcelo Rossi, perguntando fazendo questões espirituais, e eles não tinham respostas. Mais de 680 mil pessoas fazendo perguntas sobre depressão, ansiedade, criação dos seus filhos, desemprego por falta de esperança. E essa gente está ali do lado da nossa igreja. Começamos a entender que Deus tinha algo precioso para a nossa igreja. E uma das coisas preciosas é que nós entendemos que cada um de nós somos parte da missão de Deus. Você se entende assim, não? Como parte da missão de Deus? Uma vez que Jesus entrou na tua vida, você não tem mais saída. Quantos aqui disseram para o Senhor um dia: seja o meu Senhor e o meu Salvador? Você percebeu o que você disse? Você já não é mais dono de você, verdade ou não? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Acabou. Talvez seja isso o grande problema da humanidade não ter sido alcançado até o dia de hoje. Eu tenho certeza que nosso Deus tem um plano maravilhoso e ele só pode ser concluído através da obra da igreja. E todos nós, quando saímos pela manhã da nossa casa e vamos para o nosso trabalho, para as nossas escolas, para as nossas faculdades, todos nós temos o papel de sermos sal e luz numa sociedade corrompida, onde as pessoas estão esperando ver naqueles que propagam e dizem serem chamados por Deus a fazerem a diferença numa sociedade como essa que nós estamos vivendo. Irmãos, nunca antes a igreja precisa de discípulos radicais como nos dias de hoje. Estamos juntos? Amém? Nunca antes a igreja precisou dos profissionais que entram em todos os setores da sociedade e façam com que a luz do Senhor Jesus seja propagada com as suas vidas sem palavras. Sem palavras. Com atitudes e comportamentos cristocêntricos. Bíblias vivas, cheias do Espírito, causando transformação através da nossa vida. É isso que o Senhor está esperando para a igreja do século XXI. Uma igreja que não faz distinção entre sagrado e secular. Talvez esse seja o grande problema, porque muita gente achava que só encontrava Jesus dentro da igreja. Do lado de fora, ninguém tem nada a ver com a nossa vida. A gente vai na igreja para se encontrar com Deus. E o que Deus quer é que você saia, cada vez que você sai desse lugar, para se tornar pequenos cristos. Que a sociedade olhe para nós e veja em nós a esperança da glória. É isso que o Senhor tem para nós essa noite. Sou casado com uma argentina, que os irmãos imaginam o meu problema em casa, principalmente na Copa do Mundo. Já comprei 2 televisores para ela assistir a Argentina e eu vejo lá o Brasil. Somos casados há 28 anos, tenho um filho muito bonito, parece uma mãe, graças a Deus. Dizem o povo que quando o filho parece com o pai, o povo fala importante é que tenha saúde. Mas quando parece uma mãe, ai que lindo. Meu filho é muito bonito. E é um milagre de Deus. Eu digo isso porque o irmão Derbal e a irmã Otila participaram muito em orações sobre a minha família. Nós levamos 11 anos sem ter filhos. Era pastor na igreja Batista Sião aqui. Durante 9 anos pastoreamos ali a igreja.
E nessa época eles participaram muito da nossa luta e graças a Deus da nossa vitória, vemos esse menino nascer, crescer e hoje está servindo a Deus com 17 anos lá na nossa igreja com muita alegria. Então eu tenho um privilégio muito grande de estar aqui com os irmãos. Eu conheço aí os 90 países do mundo, nesses 40 anos de ministério missionário. Nós temos trabalhado ali na Índia, cada semestre eu vou para a Índia e trabalhar com os intocáveis da Índia. Eu não sei quantos de vocês sabem o que significa ser um intocável na Índia. O intocável é um Dalit. O Dalit ele nasce fora do corpo de Brahma e pelo hinduísmo só é aceitável para Deus, o Deus Brahma, aqueles que nascem do corpo de Brahma. Então quem nasce da cabeça de Brahma são os Brahmanes. E esses são os ideólogos, são aqueles que fazem a política acontecer, são aqueles que têm a palavra para a nação. Eles são os sacerdotes, são os pastores, são os líderes espirituais da nação. Eles são adorados. Os Brahmanes têm todos os privilégios de uma sociedade. Quem nasce dos ombros de Brahma são os Kshatriyas. Os Kshatriyas são aqueles homens que lidam com a segurança do país. Então tudo que é exército, tudo que é militar, toda essa gente faz parte dessa casta. E eles, logicamente, dentro dessas castas, eles se subdividem. E aí você tem os vários níveis de Brahmanes, vários níveis de Kshatriyas, e aí você tem os Vishwas. Os Vishwas nascem do estômago de Brahma. E eles cuidam de toda a economia do país da Índia. E, logicamente, são várias castas, milhares de castas, cada casta se subdivide em milhares de castas, porque cada uma dessas subcastas, elas representam uma estratificação da sociedade. Então a sociedade indiana é totalmente estratificada. E os Vishwas, então eles vão desde os grandes empresários até aqueles negociantes do dia a dia que estão nas ruas com seus quiosquezinhos, com as suas barraquinhas. Então esses aí são os Vishwas. E aí nós temos os Shudras. Os Shudras são aqueles que nascem dos pés de Brahma. E aqueles que nascem dos pés de Brahma são aqueles que fazem um trabalho pesado na sociedade. Esses aí não têm absolutamente nada. Simplesmente trabalham por um prato de arroz e alguma coisa para dar o gosto, como pimenta. Se isso já não fosse suficientemente ruim, ainda existem aqueles que nascem debaixo da sola dos pés de Brahma, que são os Dalits. O nome Dalit significa os esmagados, os intocáveis, porque até a sombra de um Dalit passando por você te deixa contaminado. Um Dalit, ele não pode mandar o filho dele. Eu vi as crianças aqui cantando, e eu fiquei imaginando, uma criança na Índia, que é Dalit, ela não tem a chance de cantar numa igreja, porque ela vai contaminar as pessoas. Isso eu estou falando de igrejas evangélicas, que estão lá desde o século III, mas que ainda o sistema de caste está lá dentro. Pregam o evangelho, falam de Jesus, mas não aceitam as diferenças das pessoas na sociedade. E é interessante que um pai de um Dalit, ele não pode levar seu filho para uma escola, porque vai contaminar as outras crianças. Ele não pode sentar numa carteira. Então o pai de Ambédica, que é o ícone da Índia hoje, porque esse homem, sendo Dalit, filho de um Dalit, ele escreve a Constituição. Em 1947, essa Constituição ela é aprovada na Índia. E a Constituição diz que foi abolido o sistema de casta. Mas você tem que entender que o sistema de casta é algo religioso. Você não quebra uma religião da noite para o dia. E é interessante que o pai de Ambédica era um desses guerrilheiros enviados pelo governo para frente da batalha, sem armas, sem nada, às vezes sem botas.
Esse homem sofreu muito, mas escapou de todas as guerras que a Índia tinha com seus vizinhos. E ele, no seu coração, coloca o desejo de que meu filho nunca vai ser um Dalit. E ele sai com seu filho no meio do mato, porque um Dalit não pode andar nas estradas, porque contamina, até o pó do seu pé contamina a estrada. Não pode pegar um ônibus, porque vai contaminar as pessoas. Não tem dinheiro para pegar um ônibus, porque o papel do Dalit é catar excremento humano na casa do povo, do sistema de caste. O papel da mulher Dalit, de dia ela é intocável, à noite todo mundo toca essas mulheres, invadem as casas, estupram suas filhas, as suas esposas, e se um Dalit denuncia, ele é preso. Esse homem pega o seu filho e sai no meio do mato, durante um ano, procurando uma escola para o seu filho estudar, com 7 anos de idade. E vai de escola em escola, onde os brahmanes são os diretores, perguntando: será que meu filho pode estudar? Aqui não, você não pode nem falar comigo. Esse homem encontrou uma escola de um brahmane que disse que ele pode estudar da seguinte forma: senta do lado de fora da classe, fica tentando escutar o que o professor está dizendo, e ele então vai poder estudar. Na hora do lanche, ele tem que sair fora da área da escola e ficar do lado de fora. A Berta disse isso para o seu filho e decidiu que o seu filho ia estudar desse jeito. Esse menino estuda simples, do lado de fora da escola. Algum missionário leva esse menino, quando chega na época da faculdade, para fora do país. Ele estuda direito, mestrado, doutorado, pós-doutorado, volta para dentro do país para libertar o seu povo. Quando ele chega lá dentro, por ser um Dalit, ele não tem as chances, ainda que tivesse as melhores faculdades. Para você ter uma ideia do que significa servir a Deus em alguns lugares como esse. Mas hoje, esses Dalits, os líderes, vieram em 1991 para o nosso movimento ali na Índia e fizeram uma pergunta: se nós aceitarmos Jesus, será que Jesus aceita a gente? Nós não estamos falando aqui de 250 pessoas, mas de 250 milhões de pessoas, um Brasil e um pouco mais de gente, perguntando, por exemplo, chegando aqui, na porta da igreja, estou pregando aqui, e vem os líderes desse grupo, e perguntam: se nós aceitarmos Jesus, será que Jesus aceita a gente? O que você diria? Jesus aceita? Mas olha, não é só aceitar. Ele aceita, mas você vai ter 250 milhões de pessoas no dia seguinte, ali fora, que abandonaram suas vidas, suas comunidades, na esperança de que Jesus dê para eles a esperança que eles precisam e a dignidade de um ser humano criado por Deus. Você está entendendo a dificuldade missionária que nós temos nos campos hoje, irmãos? É isso que Deus está querendo fazer, e nós começamos um projeto, tivemos que responder para eles. Perguntamos para eles: o que significa aceitar vocês? Eles fizeram 3 pedidos. Liberta nossos filhos. Nossos filhos serão como nós. Eles não terão esperança. Eles não podem estudar. Eles não podem tocar em pessoas porque as pessoas se tornam impuras. Liberta nossos filhos. Liberta nossas mulheres. De dia são intocáveis, à noite todos querem tocá-las. Liberta as nossas mulheres. E o terceiro pedido: sejam a nossa voz. Que o mundo saiba que nós existimos. Que nós não somos simplesmente número, mas somos pessoas que Deus ama e que quer salvar. Irmão, nós começamos um projeto chamado Dalit Freedom Network, Rede de Libertação dos Dalits da Índia. Hoje nós temos 4.000 igrejas plantadas em 20 anos por causa desse projeto.
103 escolas com 27 mil crianças dali. Temos a primeira médica e vocês vão ver o testemunho dela daqui a pouco aqui. Nós temos várias clínicas. Aliás, o nosso líder era de descendência brahmana e ele se apaixona por uma dalite. Há 40 anos atrás. E aí foi conversar com os seus pastores e perguntou: como é que fica isso para nós cristãos? O pastor disse: a sociedade não mudou. Você vai se tornar um dalite, porque ela não sobe, você desce. Porque a contaminação do sangue dela vai passar para você. Segundo a mitologia que existe no hinduísmo, seus filhos serão dálites. Por mais que você tenha recursos, você será um dálit. E aí, irmãos? Ele voltou para o pastor, mas o que Cristo diz? O que a palavra de Deus diz? Finalmente ele se casou com uma dalite. Os filhos são dalites, formam com pós-graduação em medicina e pós-graduação em economia. E todo esse movimento que eu falei aqui hoje é dirigido por essa gente que decidiu um dia obedecer a Deus e não a uma cultura. Irmãos, toda cultura ela é pecaminosa, porque o homem é pecaminoso. A cultura ela é feita por homens. A cultura é aquilo que uma maioria de pessoas pensa, agem, se comportam com códigos feitos por eles. Por exemplo, a igreja, ela tem sua cultura. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Embora você está brasileiro enquanto vida, mas você é cidadão do reino dos céus. Se lembra quando Pedro chama aqueles que eram perseguidos e que foram espalhados por toda aquela parte da Ásia, Ásia Menor, 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. Ele chama todos aqueles homens e mulheres que eram perseguidos, arrancados de casa pelos cabelos. Naquela época era difícil você querer ser cristão. E é interessante que ele chama aquele povo, no capítulo 1, verso 1, peregrinos da dispersão. A palavra peregrino, parepidemos, ela é dividida em 3 partes. Itaia, que é um comentarista, ele diz algo interessante sobre essa palavra. Ele traduz dessa forma: alguém que vem de uma terra distante para conviver com um povo pagão, sabendo que seu destino final é outro. Alguém que vem de uma terra distante para conviver com um povo daquele local, sabendo que seu destino final é outro. Irmãos, quando você se sente um cidadão do reino dos céus, você descobre que você está de passagem aqui. Que isso aqui não é teu lar. Você lembra? A gente canta: aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Conhece esse? Ou é muito velho? A gente canta algumas coisas, dizem que o momento que o crente mais mente é quando canta. Você já viu quanta coisa você canta sem perceber? Que são verdades? Quebra minha vida e faz-a de novo. Aí o Senhor começa a quebrar, você fala: está amarrado. Logicamente que aqui ninguém fala isso. Mas eu descobri uma coisa, irmãos, como batista, que todo tradicional tem um quezinho de pentecostal. É só você ser tocado por uma adversidade da vida que você começa a orar como um. Você começa a perceber um Deus do sobrenatural que você nunca tinha visto. Eu tenho um câncer na minha casa e sei o que é isso.
Eu sei o que é orar de noite. Eu sei o que é chorar sozinho. Eu sei o que é ouvir um filho dizendo: pai, a mãe vai voltar? E você não tem respostas, ao menos que você creia no Deus que você serve. Queridos, nós cremos que Deus tem algo precioso para a igreja do século 21. E eu queria essa noite falar sobre o manifesto de Jesus, sobre o que significa o Evangelho. Quem vive no campo missionário e quem vê a necessidade do mundo vai entender perfeitamente o que Jesus começa dizendo. Jesus, no capítulo 4 de Lucas, versículo 16 ao 21, Lucas 4, versículo 16 a 21, Jesus vai dar um manifesto do que verdadeiramente ele vem fazer aqui nesse mundo. E é muito interessante, irmãos, o que Jesus vai dizer aqui para a gente. Jesus estava acostumado já, ele é filho de Deus, ele diz algumas coisas interessantes, ele é, no meio da sua vida aqui, entre os homens, ele diz algumas coisas muito interessantes. No capítulo, logicamente, segura aí, porque nós vamos daqui a pouco ler esse texto, mas no capítulo 10 de João, você vai ver o Senhor falando que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E aí ele vai falar também uma coisa interessante: eu tenho ovelhas que não pertencem a esse aprisco. Ele vai falar uma coisa, e não sei se você percebeu, mas no capítulo 10 ele ainda não tinha morrido. Como é que ele fala que tem uma coisa que ele não tem? Ele tem, porque, no mínimo, ele estava com o Pai, antes da fundação do mundo, e o Pai lhe havia dado aquilo que ele não tinha, mas tinha, porque era a promessa do Deus que não mente. No capítulo 10, você vai ver no verso 25, que o Senhor está dizendo alguma coisa aqui interessante. Pai, eu quero que aqueles que tu me deste esteja comigo, para ver a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É nessa palavra que Jesus pode dizer: eu tenho o que eu não tenho, mas eu tenho. Eu tenho porque meu Pai na eternidade me disse. Irmãos, olha que coisa bacana. Eu não sei se vocês dão glória a Deus aqui, lá na igreja a gente, de vez em quando, dá glória a Deus, quando a palavra de Deus é pregada. Você pode imaginar um Deus que vê o fim a partir do começo? Pensa nisso. Você pode imaginar um Deus que terminou as obras antes delas existirem? Você pode imaginar a presciência de Deus vendo nós aqui sentados esta noite? Você pode imaginar o que Jesus está dizendo? Se você pega verso 5 do capítulo 10 de João, a mesma coisa. Ele está falando de antes da fundação do mundo, ter essa conversa com o Pai. Imagina Jesus, Deus e o Espírito Santo conversando na eternidade. Filho, na plenitude dos tempos, eu vou te mandar para morrer por um povo que eu ainda não criei. Num madeiro que não existe, mas existe. Porque eu sei o que eu vou fazer. Queridos, eu e você adoramos um Deus a partir do Cronos. Você tem idade de validade, como eu. Estou com 64. Daqui a pouco eu vou embora daqui. Estou de passagem. Vou para o meu Pai. E vou ser recebido na eternidade. Contexto que nós
lemos logo no início do capítulo 25 de Mateus, o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entra para o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Já está preparado tudo, já está tudo visto. Eu vivo no Kairos, as gerações passadas, meu pai, meu avô, bisavô, essas outras gerações, desde a criação do mundo, todas elas têm percebido a grandeza de Deus que nós estamos falando aqui essa noite. Então, quando Jesus diz, eu tenho o que eu não tenho, é porque ele recebe do Pai a palavra: filho, você tem, porque eu já te dei. Lá na eternidade, Jesus tinha sido imolado como cordeiro antes da fundação do mundo. Fico imaginando aqui como é que esses homens que escrevem esses livros da Bíblia tiveram essas ideias. Se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. E se tudo isso é verdade, eu e você somos parte de algo precioso, que é o chamado de Deus para se tornar discípulos e sermos parecidos com Jesus. Amém? Amém. Agora sim, leiamos Lucas 4, 16 a 21. Vai ficar claro o que Jesus está dizendo aqui. E chegando a Nazaré, a cidade dele, de onde ele cresceu, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2, viu? Esse livro aqui. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Olha o que está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os povos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Olha que interessante que Jesus está falando aqui. As pessoas estavam ouvindo sobre Jesus. Esse camarada que nasceu daquela mulher, Maria, que a gente sabe que o negócio não foi tão bom, e José. A gente tem aqui algumas... Vamos ver o que ele está falando. Porque ele passava nas redondezas fazendo milagres. E Jesus chega a Nazaré. E como de costume, como qualquer criança que é nascida entre os judeus, eles são levados à sinagoga. É lá que eles aprendem da Torá tudo sobre sociedade, sobre a vida com Deus, sobre tudo. Eles aprendem dentro da sinagoga. Jesus, era costume dele a ser levado pelos seus pais à sinagoga. E é interessante que quando ele entra, todo mundo está olhando. Vamos lá ver o que ele vai dizer. Imagina, se você estivesse lá, talvez você seria um daqueles interessados em saber o que esse homem vai dizer para nós aqui na nossa cidade. E Jesus entra, é dado para ele o rolo de Isaías. Ele vai e busca Isaías 61, verso 1 e 2. E olha o que Jesus está dizendo, irmãos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Era uma profecia sobre o Messias. Pois que me ungiu para pregar o Evangelho a quem? Aos povos. E aí vem toda essa lista e anunciar a salvação. A salvação para eles era um ano aceitável do Senhor, tinha a ver com aqueles 50 anos. Passados 50 anos era perdoado todas as dívidas econômicas que uma pessoa tivesse. Hoje nós sabemos que o ano aceitável do Senhor é a salvação que chegou até nós.
Todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo. Mas é interessante que Jesus aqui, ele começa a dar uma lista do que é o Evangelho. O Evangelho é pregar aos pobres. E essa palavra pobre aqui é o destituído de tudo. É aquele que perdeu tudo, que foi arrancado dele. Seja a nível espiritual, seja a nível material. Pessoas que perderam absolutamente tudo. Curar os quebrantados de coração, pregar a liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Irmãos queridos, deixa eu perguntar para você, Jesus deu alimento aos pobres? Não? Você acha que não? 5.000 pessoas, sem contar as mulheres. Jesus curou o cego? Deu vista ao cego? Você vê tudo que Jesus diz que ele faz no seu ministério. Porque ele é o Filho de Deus. E porque ele é o Filho de Deus, ele tem essa prerrogativa, que aliás, ele diz que aqueles que creem nele, obras ainda maiores fariam. Hoje eu vejo quantos médicos nós temos na igreja, quantos advogados nós temos nas igrejas, quantas pessoas profissionais que podem fazer obras ainda maiores, porque tem tecnologia. A gente tem tantas coisas hoje que Deus coloca à disposição do povo de Deus. Outro dia entrei num barraco em Paraisópolis e estava com o doutor Michel lá da minha igreja, um dos líderes de um hospital. Ele foi comigo para a gente orar nas casas. E quando entramos naquela casa, tinha um cadeirante. Num lugar, irmãos, que não dá para ele sair dali. Eu tenho certeza que aquele homem doente não podia sair daquele lugar, ao menos que alguém sasse ele daquele lugar. E quando aquele homem chega ali e vê aquele senhor naquela cadeira, ele fala: pastor, posso dar uma olhada no corpo desse homem? E aí nós pedimos para as enfermeiras descerem do lugar onde nós estávamos atendendo para chegar até naquele lugar. Eu tenho certeza que aquele homem devia estar perguntando: será que Deus existe? Porque se Deus existe, por que ele não me vê aqui? Se essas igrejas existem, por que elas não andam? Porque, irmãos, tem gente que ao menos que a gente vá, eles nunca entrarão aqui. Nunca. Porque não tem condições, e muitos deles estão envergonhados. E aí o doutor Michel começou a falar para eles que eu um dia estava doente dos meus pecados, que o Senhor Jesus me curou, e foi Ele que me mandou vir aqui hoje para te dizer que a salvação chegou na tua casa. Aquele homem deu um testemunho tão grande, aquele senhorzinho se converteu a Jesus Cristo dentro do seu barraco, porque ele viu Jesus na vida do doutor Michel. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O Evangelho, ele é a personificação de Cristo, na minha vida e na sua. Quando nós caminhamos pelas ruas, quando nós tocamos as pessoas, quando nós oramos por eles, quando nós usamos da generosidade, da bondade que o Espírito Santo tem dado para a gente através do seu Espírito, quando a gente começa a olhar o mundo a partir dos olhos do Senhor e não a partir daquilo que é o meu interesse pessoal, Jesus, ele cumpre aquilo que ele prega. Jesus, ele não apenas propaga as verdades divinas, como ele é
é a verdade divina no meio do povo, porque Ele é a salvação, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a missão da igreja. Cada vez que saímos por aquelas portas, ou entre domingos, entre um domingo e outro, é onde nós praticamos a fé, praticamos as verdades que consumimos dentro de um lugar como esse, e tantas verdades bonitas que nós escutamos durante o ano aqui nesse lugar. É interessante que nós vivemos num mundo em que as pessoas hoje estão pensando que não há batalha, e nós estamos perdendo nossos filhos nas escolas, nós estamos perdendo nossos filhos para um currículo totalmente humanista. Há pessoas que acreditam que pode haver moralidade sem Deus. Queridos, nenhuma sociedade sobrevive sem uma moralidade divina. A razão por que a jurisprudência toma conta de uma sociedade é porque a justiça começa a tropeçar nas praças, conforme Isaías vai profetizar. E a justiça, ela é pregada pela igreja quando pratica esse evangelho da graça do Senhor Jesus. Quando nós saímos por aquelas portas e durante a semana implementamos essas verdades naquele lugar onde o Senhor colocou a gente para viver a maior parte das 24 horas do dia, que é onde você ganha o seu ganha-pão. Há muita gente achando que o politicamente correto é correto. E aqui não tem política nisso. Porque quando você fala de Jesus, você está trazendo o sal e a luz para uma sociedade corrompida. Essa é a razão que eu pedi para o meu irmão ler o texto de Mateus 25, verso 34. Por que eu pedi? Porque aqui você está vendo em Lucas 4, verso 16 a 21, o início do ministério de Jesus. Ele está dizendo o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pregar o evangelho aos pobres. Eu vou curar o aflito, o quebrantado de coração. Eu vou libertar os cativos. Eu vou anunciar o ano aceitável do Senhor, a salvação. Jesus fez tudo isso. Nos 3 anos e meio de vida dele, ele não somente fez, como treinou os seus discípulos. Aliás, o problema de Jesus sempre foi os discípulos, nem os fariseus, os discípulos. Jesus queria curar e falava: "Pô, Senhor, tá tarde, vamos embora." Já deve ter gente olhando no relógio aí. "Tá tarde, pastor, termina isso aí." Eu sei que os irmãos não vão falar isso. Generosidade ao pastor, hein? Mas, queridos, você vê, os discípulos, Jesus queria curar aquela mulher com fluxo de sangue, manda ela embora. Ela ia embora. Jesus via as crianças, e os discípulos: não, para. Jesus: deixai vir a mim as criancinhas. Jesus está olhando para frente. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus nunca te vê no estado que você está. Ele está vendo você lá na frente. Porque Ele te ama tanto, ao ponto de querer te usar. Ele nunca olha você com os olhos da crítica. Porque Ele é teu Pai, que olha para você, pensando em você, daqui a pouco. Por isso que o Espírito Santo de Deus é muito importante na nossa vida. Uma vez eu estive pregando na igreja de Lutero, lá em Wittenberg. É interessante, desculpa, eu falei pregando, né? Eu estava visitando, é diferente. Estava sentado, e aí, depois que o pastor parou de pregar, eu e outros colegas fomos fazer algumas perguntas para o pastor da igreja de Lutero, onde ele pregou 2.200 mensagens. Lutero, ele questionou a sociedade com as 95 teses.
A gente não percebe isso porque a gente só recebeu os compêndios teológicos da Reforma. Mas Lutero teve que lutar contra o que a universidade ensinava. Ele vai lá e prega na catedral essas 95 teses, questionando toda uma sociedade em base à palavra de Deus. E o resultado disso foi o que nós vimos na Europa inteira. A Europa inteira teve um avanço tremendo em todos os sentidos por causa da palavra de Deus. Quando a palavra é traduzida e colocada na mão das pessoas, elas começam a ler e descobrir injustiças, descobrir impostos, descobrir uma série de coisas que começou a funcionar de uma tal maneira que esse povo daqui a pouco começa a perceber um Deus que vive no meio da realidade do povo, do sofrimento do povo, e que está interessado, sim, em fazer aquilo que é o manifesto, o qual ele prega. E é interessante que depois, quando eu perguntei para o pastor da igreja de Lutero, irmão, onde é que está aquela igreja que transformou as sociedades da Europa inteira, que trouxe um avivamento tremendo, que as pessoas estudavam a Bíblia e questionavam tudo a partir da palavra de Deus? Sabe o que ele me disse? Primeiro ele me perguntou assim: você é pentecostal? Eu falei: não, irmão, eu sou um cristão. Ele falou: sabe o que aconteceu? Nós nos esquecemos da terceira pessoa da Trindade e racionalizamos a fé. E a sociedade tomou conta daquilo que deveria ter sido parte da vida da igreja. Perdemos. Se dá uma olhada na sociedade na Europa e vê como ela está vivendo, uma sociedade que mandou missionários para todos os lugares do mundo. Hoje, ela está recebendo missionários, igrejas que estão praticamente se fechando, pessoas que estão desinteressadas em Jesus Cristo, num lugar onde houve um tremendo avivamento, quando as pessoas começaram, pela ação do Espírito, serem levadas a entenderem as Escrituras, como aconteceu com os discípulos em Lucas capítulo 24, verso 44 a 47, conforme eles iam entendendo com Jesus ali as Escrituras, diz que se lhes abriu o entendimento, para que se compreender as Escrituras de uma tal maneira, que a partir dali se tornam os agentes de transformação em todo o mundo. E aí, quando Jesus está terminando seu ministério, parece aqui que ele está dizendo para nós alguma coisa importante. Não vale só sentar e ouvir. Temos que ser praticantes da palavra do Senhor. Olha o que ele está dizendo em Mateus 25, 34 e diante. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. É interessante, né? Porque nossa teologia diz que todos nós aqui não temos qualquer direito. Todos nós temos uma natureza pervertida, não é isso? Não há um bom, não há um sequer. Todos pecaram, destituídos foram, entendeu? Mas aqui o Senhor está chamando a gente de benditos, porque o que faz eu e você benditos é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de todos os nossos pecados. Amém? É isso que faz a gente aqui sermos aceitos pelo Senhor. Independente de você e eu, somos aceitos. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste, estava nu e vestiste, adoeci e visitaste, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos?
ou nu te vestimos. Aliás, irmãos, você já viu quanta teologia a gente tem que vai contra isso aqui? Eu sou filho do rei. Eu sou cabeça e não calça. Tudo fora do contexto. Onde a planta do meu pé pisar, essa terra é minha. E fazem disso um triunfalismo tremendo. O que o Senhor está dizendo aqui, que tudo isso tem a ver com caráter. Esse texto aqui é escatológico, não tem nada a ver com você abrir um trabalhinho e assistencialismo. Nós estamos falando disso aqui. O que nós estamos dizendo aqui é que aquele que tem o caráter de Cristo, e parece com Cristo, faz as obras que Cristo faria. E é interessante que você faz porque o caráter de Cristo está em você. Ninguém pediu. É conforme andamos. É conforme você lê as notícias. É conforme você passa pelas ruas. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, porque eu e você, quando praticamos essas coisas, a gente fica perguntando mesmo, né? Senhor, quando eu te vi com fome, quando eu te vi com sede, você é o filho do Senhor, nosso Deus? Quando? E o Senhor vai dizer, todas as vezes que vocês fizeram, a um dos teus pequeninos, vocês estavam fazendo para mim. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, nem eu nem você conhecemos quem são os pequeninos. Talvez se eu conhecesse alguns de vocês há 15 anos atrás, antes de virem a Jesus, eu, como ser humano, poderia até dizer, esse aí nunca vai aceitar Jesus. Olha a vida dele. A gente tem esses negócios de achar que os outros. A gente não sabe quem são os pequeninos. E essa é uma das razões que o Senhor está dizendo aqui, todas as vezes que vocês fizeram, sem saber, mas eu os escolhi. Lembra que o Senhor disse? Não foste vós que me escolheste, mas eu os escolhi a vós. Você vê, queridos, nenhum de nós estaríamos sentados aqui se não fosse a graça. Amém? Alguns de nós poderíamos estar mortos no dia de hoje, se não fosse a graça, se o Senhor não fosse lá, se o Senhor não tocasse você através de um dos seus pequeninos. E é interessante que quando o Senhor está dizendo isso, Ele está dizendo, olha, vai, faz, anda pelo caminho, não importa quem seja essa pessoa, porque eu conheço os corações. Aliás, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo do Senhor. Amém? Nosso papel é apresentar Jesus à sociedade com a nossa vida. Ai, irmãos, que coisa maravilhosa, porque o Senhor quer usar a nossa igreja como uma igreja missional. A igreja missional é aquela que todos os seus membros sabem que são parte da missão de Deus numa sociedade como essa. E aí todo dia quando eu saio, eu estou pedindo a Deus, usa-me, Senhor. Faz de mim um instrumento de tuas mãos. E o resultado disso, a missão começa onde você está e termina onde Deus quiser. Amém? Amém. A missão de Deus começa onde você está e vai terminar onde Deus quiser. O lugar que você está é terra onde Deus te colocou, para que esse lugar se torne um lugar abençoado por Deus através da tua vida, da minha vida. Amém? Isso são missões. Você vê, missões não tem nada a ver com geografia. E Deus é a terra e tudo que nela há. Mas quando eu e você estamos nas mãos do Senhor, já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. A partir daí, irmãos, é Ele quem manda. E onde quer que tu queres, Senhor, que eu vá, eu irei. Me lembro quando eu disse isso para o Senhor disse, vai para a Índia. E aí acabou a minha alegria. Quando você diz, seja o meu Senhor, esteja pronto.
porque você não sabe nunca onde Deus pode te levar. Mas já começou a tua jornada. Ela começa aqui, onde você está. E daqui a pouco, conforme você vai crescendo, conforme você vai conhecendo o teu mestre, conforme você vai tendo aquelas emoções que só Ele pode te apresentar, conforme Ele vai te surpreendendo através das suas verdades, daqui a pouco você está dizendo: ó Senhor, me usa, faz de mim o que Tu quiseres, faz de mim, Senhor, um instrumento em Tuas mãos. Senhor, eu não sei viver se não for pela Tua causa. Pronto, acabou. É isso. Acabou o culto, acabou minha mensagem. Jesus está aqui, está chamando todos nós para que sejamos parecidos com Ele, para que o nosso Evangelho não seja um Evangelho simplesmente de blá blá blá, mas um Evangelho que leve a gente a viver a verdade no dia a dia. Se for possível, ou se for necessário, que usemos palavras. Se não for necessário, seja um pequeno Cristo, para que o mundo saiba que Jesus é o Senhor. Pastor, você viu? Esqueceu de passar o vídeo. Você pode passar para nós. Esse vídeo é da primeira Dalit que se tornou médico, por causa da igreja, por causa de Cristo Jesus. Na história de milhares de anos, a primeira mulher dentro da sociedade, entre os Dalits, e vocês vão ver a discriminação que ela passa para se tornar hoje uma. Hello everyone, I am Pranita. I am one of the first graduates of Good Shepherd Schools, which is in Hyderabad. The reason why we came to Good Shepherd School is because we got quality education. The fees was very less, it was only 60 rupees per month. Whereas in outside schools it was 800, 900. I completed my schooling in the year 2009. Later on, I was able to give the entrance exam for medical school, and I was able to get an admission into doctor in pharmacy. And then organizations still backed me up, and they supported my education. They funded the complete education. Apart from my studies, there were other challenges which I faced in my university. Because I belong to one of the Dalit communities, I really had hard challenges, and every time it was like, people used to point out, it was so clear. I and even my fellow beings and my classmates, we have faced discrimination. The only thing the Good Shepherd School taught us is Dalit people who are basically considered as unprivileged people, they first wiped out that stigma from our hearts. So when I was in school, they loaded me enough with the confidence and the power that I needed to face the world. But the caste system which was really taking place, that did not affect me because I was taught about my own worth. They used to teach me my value, not depending upon how people treat me. Finally, after 24 years of my struggle and circumstances, now people call me Dr. Pranita. I am not proud about it. I am proud because of the people who made it happen. I am really thankful. Without your support, I wouldn't have been a doctor, but I finally made it. And now, for the past 2 months, I am working with Good Shepherd Royal Media Ministries, the same organization. I am here for some period of time because I really want to help my community. I personally would like to thank Good Shepherd Royal Media Ministries and especially the Dalit Freedom Network, which is fighting for girls and people like me. And I really thank all of you from the bottom of my heart
for being able to help and support many students and girls especially like me. And I really want to thank you for helping especially the women in India who are being trafficked from many years. I have just saw only one phase in my life. I only didn't get good education, but there were girls who were suffering in many areas. Thank you so much for helping them rescue from the physical abuse, which is very sad and hard part. Thank you so much for being able to look to people like that and helping them. This really means a lot to me, especially because I being a girl, I being a woman, I being getting good education, I know how it feels like when somebody abuses me just verbally. And I just can't imagine how girls, for years, they were behind the doors, going through physical abuse. I really thank for working with Dalit groups in India. I really thank for supporting thousands of students, thousands of lives across my country. And we owe our lives and we owe our gratitude for all you have done. And may God bless you all so much more and more, 30-fold, 60-fold and 100-fold, so that you will bring more revival in our country and especially more freedom for girls and more freedom for our community in this country. Thank you so much. Se não estão ocupados da igreja, se quiser, pode pegar depois, assistir com calma e prestar bem atenção no que ela está falando. Okay? Irmãos, nós vimos que nosso Deus está em missão. Nós estamos em missão junto com Ele. Deus quer ser adorado, glorificado em toda a terra. E cabe a nós, como pequenos cristos, levar o Evangelho do nosso Senhor a todas as nações, a todos os povos. Nossa missão já começou. A questão é o que nós estamos fazendo da missão que o Senhor nos deu. Como nós temos agido, nós temos falado de Cristo, falado da salvação, temos dado às pessoas a oportunidade de conhecer o Senhor. Pense nisso. Ore, converse com o Senhor durante a semana. Se disponha a ser instrumento nas mãos do Senhor. Ele quer te usar. Cabe a você dizer, Senhor, eis-me aqui. Faça isso. Deus vai dar uma direção na sua vida que você nunca sequer imaginou ou sonhou. Nós vamos louvar o Senhor agora com o coral Vozes que Louvam.
Quero agradecer ao pastor Humberto Aragão por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco nessa noite. Uma bênção poder ouvir. Eu estava me convidando aqui para ir para a Índia com ele. Eu vou estender o convite para todos vocês. Todo semestre, quem quiser participar, pode falar com ele, tá? No final ele vai estar comigo ali na porta do centro. Vocês podem chegar lá, eu sou voluntário. Anotar seu nome, depois vai ligar para você. Nós vamos entoar o hino de número 395, Nome Precioso. Quero convidar o pastor Vinícius e a dona Dela para ficar na porta da praça, o pastor Expedito e a dona Nair na porta lateral. Eu estarei no centro, como já disse, com o pastor Humberto. Vamos colocar em pé? gratos ao Senhor, que o Senhor nos dá esperança. Nós estamos aqui e nós temos sido capacitados pelo Senhor para cumprir a missão que o Senhor já nos deu. O Espírito Santo está realmente sobre nós e nós temos toda a condição necessária de ser um pequeno Cristo, onde quer que o Senhor nos envie. Que o nosso coração possa realmente, Pai, se colocar diante do Senhor, reconhecendo quem o Senhor é na nossa vida. Que nós possamos realmente testificar do Evangelho esse que faz parte da nossa vida, porque Cristo um dia se entregou naquela cruz, morreu em nosso lugar e nos deu tudo o que é necessário para termos acesso ao Senhor. E hoje, como igreja do Senhor,
Nós representamos o Senhor aqui em São José dos Campos e onde quer que o Senhor nos envie. Pedimos que o Senhor coloque pessoas no nosso caminho, pessoas que o Senhor realmente quer que sejam evangelizadas, que estejam ali para ouvir falar de Cristo, e que o Teu Espírito nos leve a falar realmente da mensagem de salvação em Cristo Jesus, para que as pessoas possam realmente conhecer quem é Jesus. Todos nós sabemos que estamos em missão, sabemos que essa missão começou no dia que nós recebemos o Senhor como nosso Senhor e nosso Salvador. E agora, Senhor, queremos praticar isso no nosso dia a dia. Coloque, Senhor, na nossa mente todos os dias que nós temos um compromisso e uma responsabilidade assumidas com o Senhor. Não nos deixe, ó Pai, seguir em caminhos contrários, mas que o Senhor seja realmente glorificado todos os dias da nossa vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo do Senhor, espalhados por toda a terra, e conosco, que nos reunimos aqui nessa noite, e aguardamos a volta, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Beleza, tá?